Oi, pessoal. Eu sou Rafaela Baroni Aurílio, sou médica do Serviço de Pneumologia Pediátrica do nosso instituto e também membro da equipe do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, do PPMG. E vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre exacerbação da asma na infância. As nossas referências para essa aula são essas duas: o nosso livro de urgências e emergências em pediatria e o GINA 2025, o update 2025. Então, essa aula tem como objetivo, estabelecer o diagnóstico de uma exacerbação aguda, da asma, classificar a gravidade dessa exacerbação e, de acordo com a gravidade, estabelecer uma sequência adequada para aquele tratamento. E aí me perguntando, mas o que significa uma exacerbação da asma, Rafa? Significa o quê? Um aumento progressivo dos sintomas de asma, que seriam dispneia, tosse, sibilância, aperto no peito, associados com uma piora progressiva da função pulmonar. Isso pode acontecer em pacientes previamente asmáticos, mas também pode ser o primeiro episódio de asma numa criança que nunca teve broncoespasmo antes. E lembrar também que a piora do quadro, essa exacerbação, ela pode acontecer até nos pacientes que vêm controlado ou que têm uma sintomatologia mais leve. Então, independe do grau de controle. E ela acontece por quê? A gente tem os fatores que vão desencadear esse descontrole da asma, que seriam gatilhos, e aí os mais comuns, são os poluentes, os alérgenos ambientais, os quadros de infecções virais das vias aéreas, também infecções bacterianas dessas vias aéreas, que vão fazer o quê? Uma ativação dessa inflamação via IgE, que vai se ligar a uma mastose do basófilo, fazendo o quê? Uma degranulação dessas células e liberando histamina, leucotrieno e prostaglandina. E isso faz uma fase aguda da inflamação, uma fase inicial da exacerbação, que corresponde a uma broncoconstrição. Então, uma resposta imediata. Se isso continuar acontecendo, a inflamação perpetuar por ali, vai chegar na fase tardia da exacerbação da asma, fazendo com que, além de basófilo e mastócito, também tenha envolvimento dos eosinófilos, assim como linfócitos T auxiliares. E vão fazer o que? Além da broncoconstrição, uma inflamação. Então, isso é importante porque numa fase inicial, da exacerbação, só o broncodilatador pode resolver o problema. Numa fase mais tardia, a gente também tem que controlar a inflamação. Então, só broncodilatar pode não resolver esse problema. E aí, então, o primeiro passo, que a gente quer também nessa aula estabelecer o passo a passo da abordagem nessa exacerbação da asma. O primeiro passo seria o quê? Identificar se o paciente é um asmático de risco, ou seja, classificar aquela gravidade daquela crise e daí você conseguir intervir de acordo com aquela classificação. E o mais importante é atuar logo de imediato em quê? Na hipoxemia. Então, sempre de imediato avaliar se aquele paciente precisa ou não de O2 suplementar. E aí, assim, como é que a gente vai avaliar se ele vai precisar ou não de um O2 suplementar, pela oximetria de pulso. Então, o paciente chegou, foi classificado o risco pela enfermagem, vai para a sala vermelha e logo vai ser monitorizado, de uma maneira contínua. Não há necessidade de fazer gasometria logo nesses pacientes quando eles chegam de imediato, porque a oximetria de pulso é bem sensível para poder captar essas hipoxemias que acontecem. Então, assim, uma vez que a saturação esteja menor do que 94%, ele vai precisar sim de uma oxigenoterapia suplementar, E aí vem qual o melhor dispositivo de oferta. De acordo com a gravidade, podemos usar um dispositivo de baixo fluxo para as crises mais leves e de alto fluxo para as crises mais graves, que eu vou falar um pouquinho nisso mais para frente. O segundo passo, então, você classificou o paciente, colocou ele no oxigênio suplementar, se ele precisar mesmo de fato, e o segundo passo seria broncodilatar aquele paciente. A broncoconstrição, ela está presente em todas as fases da exacerbação da asma. Então, de cara, nós vamos lançar mão do quê?
do broncodilatador de curta ação, que a gente vai chamar de SABA, né? E qual a via que a gente vai sempre utilizar? A via inalatória. A via endovenosa, né, ou interal não está indicada nesses quadros, né? E qual seria o melhor dispositivo? O melhor dispositivo seria o aerossol pressurizado, né, dosimetrado, com o uso do espaçador. E em caso que não tiver disponível, né, o espaçador para você utilizar e uma medicação em forma de aerossol, a gente pode utilizar o nebulizador. Lembrando que a eficácia da nebulização é muito parecida com o uso do dispositivo pressurizado com aerossol e espaçador. E aí, em relação à dose, né? Uma coisa que todo mundo pergunta, Rafa, mas qual dose que eu vou usar do SABA? A gente tem uma preconização, de uma maneira geral, intra-hospitalar. No menor de 5 anos, podemos usar de 2 até 6 jatos, né? Para você broncodilatar aquele paciente. E nos maiores de 5 anos, entre 4 e 10 jatos a cada 20 minutos durante 1 hora. É importante falar aqui que o GINA desse ano já coloca para menor de 5 anos uma dose inicial de 4 jatos a nível de emergência. Então não é errado no hospital você começar numa criança com menos de 5 anos com 4 jatos. Lembrar também que naqueles casos em que há uma resposta parcial ao SABA, né, você começou a fazer o uso do SABA, a criança respondeu parcialmente, você pode continuar aquele resgate durante a primeira hora associando ao SABA com o ipratrópio, que pode ser também aerossol dosimetrado ou pode ser em forma de nebulização durante a primeira hora. O terceiro passo, então, você já colocou no oxigênio, já broncodilatou, é você utilizar o corticoide, né? Então, o corticoide sistêmico está indicado para todos os pacientes maiores de 5 anos, né? Que tenham exacerbações, né? Que cheguem na emergência, tirando as crises leves, que você pode, na crise leve, uma fase inicial, só broncodilatar. E nos menores de 6 anos, você pode começar broncodilatando e depois reavaliar, não melhorou, aí sim você associar o corticoide na primeira hora. Por que na primeira hora? Que quando você associa o corticoide sistêmico na primeira hora, você consegue reduzir o que? O risco de hospitalização daquele paciente. E lembrando que o uso da via oral é tão eficaz quanto o uso da via endovenosa. Então isso é importante porque é mais fácil acesso, você conseguir administrar por via oral, não tem que pegar um acesso venoso, né? Mas, claro, o paciente está vomitando, está extremamente dispneico, você, nesse caso, vai lançar mão da via endovenosa. Mas a eficácia das duas vias são iguais, tá? Então, sempre lembrar, primeira hora, utilizar o corticoide sistêmico. Aqui nós temos, então, o fluxograma da abordagem desse paciente. Então, esse paciente chegou na nossa emergência com uma exacerbação da asma, foi feita uma classificação daquela gravidade da exacerbação, né? E aí, nos casos leves a moderados, né, a criança consegue falar, consegue ficar sentada, consegue deitar, não está assim agitada, tem uma taquipneia, mas sem um desconforto significativo, pode ter uma taquicardia, mas não muito além daquela esperada para a sua faixa etária. A saturação pode estar normal ou um pouco reduzida, né? Em geral, vai entre 90% e 95%. E naqueles menores de 6 anos, ela geralmente fica acima de 92%, né? Maior ou igual a 92%. Se tiver disponível o pico de fluxo expiratório, a gente pode lançar a mão e ele vai estar maior do que 50% do predito para aquele paciente. Nesse caso de uma exacerbação mais leve, a gente pode lançar a mão, além do oxigênio suplementar, né, que é a primeira medida que a gente vai instituir naquele paciente, se for necessário, o beta-2 agonista de curta ação, né, na forma terapêutica a cada 20 minutos, na via inalatória. O corticoide sistêmico pode ser necessário, e se for indicado, a via vai ser oral, que esse paciente consegue ingerir medicação, consegue falar, consegue se alimentar. E, além disso, corrigir a hipoxemia, como eu falei inicialmente. Indo para o braço direito do nosso fluxograma, temos aqui a crise mais grave, né?
é aquele paciente que mal consegue falar, ou ele fala de maneira pausada, ele senta encurvado para frente para conseguir manter a dinâmica ventilatória, aliviar o desconforto respiratório. Além dele ter uma taquipneia, ele tem um desconforto respiratório moderado a grave, uma taquicardia importante de acordo com a faixa etária e uma hipoxemia significativa. Em geral, a saturação fica menor do que 90% nos escolares e menor do que 92% nos pré-escolares. O pico de fluxo respiratório vai estar sempre menor do que 50% do predito daquele paciente, se você puder fazer nesse pico de fluxo respiratório. Além disso, ele pode ter uma cianose, agitação psicomotora, tudo por conta da hipoxemia ou até mesmo uma sonolência, né? E lembrar que esse caso mais grave, ele pode ter um silêncio à escuta respiratória. É tanto broncoespasmo que o ar não consegue nem entrar e nem sair. Pela maior gravidade, já vamos começar também de cara com beta-2 agonistas de curtação. Esse caso grave já pode inicialmente associar o hipratrópio, com o resgate a cada 20 minutos, lançar mão da corticoterapia, provavelmente endovenosa, porque não vai conseguir fazer viral na maioria dos casos, e o O2 suplementar. E aí, lembrando, como eu falei aqui, os casos mais leves que vão precisar de oxigênio terapia suplementar vão utilizar, na maioria das vezes, um dispositivo de baixo fluxo, que seria o que? O catéter nasal de oxigênio. E os casos mais graves, de um dispositivo de alto fluxo, que seria a máscara não inalante com reservatório, porque ela consegue fornecer um O2 com uma FiO2 cada vez maior, de acordo com o que você precisa, que chega a quase que 100% de FiO2. E aí você, então, já avaliou seu paciente, classificou a gravidade, colocou no oxigênio, broncodilator, fez todas as medicações e vai ter, depois que daquela primeira hora, reavaliar aquele doente. Porque, nesse momento, a gente vai definir esse paciente, ele pode receber alta para casa com um segmento de plano terapêutico prescrito, com uma revisão posterior, ou ele vai ficar internado. E aqui você vai reavaliar aquele paciente que você fez uma intervenção durante 1 hora. Se ele tiver uma boa resposta, com uma melhora importante, ele pode ir para casa com um plano terapêutico prescrito. Se houver melhora parcial ou não melhora, ele vai ficar internado. E aí, como conduzir no caso de alta da emergência? Se o paciente não fizer uso do corticóide inalatório de manutenção, a gente pode iniciar esse corticóide inalatório desde que haja uma revisão daquele paciente, porque você não pode simplesmente começar e ele ficar usando eternamente ou fazer por 1 semana e suspender, porque não vai ter benefício. Além disso, lembrar do SABA, né? Do beta-2 agonista de curta ação. Sempre vai ser prescrito conforme o necessário na alta. O que seria esse conforme o necessário na alta? Em geral, o que a gente acaba fazendo o uso é de 4 em 4 horas por 48 horas e depois de 6 em 6 horas, totalizando uns 5 dias a 1 semana de tratamento. Lembra sempre de revisar a técnica inalatória. Quando você prescreve um dispositivo inalatório, tem que orientar como usar adequadamente, porque senão ele vai acabar voltando por piora daquela crise, porque não está tratando adequadamente. E sempre lembrar o que? O antibiótico não está indicado nesses casos, né, em casos de exacerbação da asma, exceto quando há um quadro infeccioso associado, ou uma sinusite, ou uma pneumonia, né, um quadro bacteriano que está deflagrando aquele quadro de asma naquele momento. E aí, se o paciente não melhorou parcialmente, acaba tendo que internar. Na internação hospitalar, a gente pode lançar mão de exames complementares. Até agora eu não falei de nenhum exame laboratorial e nem de imagem. Mas se o paciente teve que internar porque ele não melhorou, e aí nesse caso, né, a gente pode lançar mão de uma radiografia de tórax para avaliar se apareceu uma telectasia, complicando aquela crise, ou um escape aéreo, pneumomediastino, pneumotórax, ou se há uma infecção associada com uma pneumonia, por exemplo, né? Lembrar, na internação você pode manter a dose do broncodilatador ou aumentar naquela faixa que eu coloquei terapêutica, né? Entre 4 e 6 jatos no menor de 5 anos e 4 a 10 no maior de 6 anos. Manter a oxigenoterapia com um alvo
saturação maior ou igual a 94%, tá? Então, se tiver na oximetria menor do que 94, esse paciente tem que ser mantido no dose suplementar, até que isso melhore. E aí, no caso de internação de uma maior gravidade, lembrar do alto fluxo, ele foi melhorando, pode-se trocar por um baixo fluxo, até suspender, de fato, aquela suplementação. O corticóide sistêmico é a mesma coisa, a gente vai manter, né, na internação, a gente pode aumentar aquela dose se houver necessidade e lembrar de considerar o que? O uso do sulfato de magnésio. E falando um pouquinho de cada medicação especificamente, a gente tem aqui a primeira medicação, né, de escolha é o salbutamol, que é o beta-2 agonista de curta ação, porque lembrem que a broncoconstrição está presente em todas as fases da exacerbação da asma. A dose, já falei algumas vezes por aqui, né, de acordo com a faixa etária, lembrar sempre de fazer o resgate a cada 20 minutos na primeira hora. Também temos o salbutamol em nebulização, mas que é menos frequente o seu uso do que o dispositivo de aerossol pressurizado dosimetrado, com o uso do espaçador. Aqui o ipratrópio, a gente pode utilizá-lo no resgate, na primeira hora do resgate do tratamento, né? Naqueles pacientes que não melhorem com a primeira dose do salbutamol ou numa crise mais grave, já de cara introduzir o ipratrópio com o salbutamol associado. E a dose gira em torno de 1 a 2 jatos por vez, podendo chegar até 4 jatos. Lembrando, durante a primeira hora do tratamento, de 20 em 20 minutos. Se o paciente melhorar, ele vai para casa só com beta-2 de curta ação. Se ele estiver internado, ele vai manter por via inalatória só o beta-2 de curta ação. Não vamos manter na internação ipratrópio. O corticoide sistêmico, nós vamos usar na primeira hora do tratamento, como nós falamos inicialmente, preferencialmente uma vez ao dia, quando precisar pode fracionar em 2 vezes ao dia, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo por dia, com o máximo de 60 miligramas ao dia, tá? Mas a gente sempre evita chegar a esse valor máximo. O máximo que a gente chegar habitualmente são 40 miligramas ao dia. Lembra que a equivalência da metilprednisolona é igual a prednisolona e é igual a prednisona, então tanto faz um ou outro, e sempre dá preferência para via oral. Quando tiver que usar a via endovenosa, assim que houver uma estabilização, trocar para a via oral, que é a via interal. E aqui o Gina corrobora com o que eu falei, só que ele coloca um teto máximo do uso diário daquele corticoide menor do que nós colocamos inicialmente. Então, até 2 anos seria o máximo de 20 miligramas, 2 a 5 no máximo de 30 e acima de 6 anos o máximo de 40 miligramas. Mas, resumidamente, a gente pode chegar até 60, mas tendo um alvo terapêutico sempre um pouco mais baixo, que seria em torno de 40 miligramas ao dia. E aqui uma ferramenta importante, que é o uso do sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, ele faz o quê? Ele consegue estabilizar as células T e prevenir a degranulação dos mastócitos, ou seja, melhorar o broncoespasmo, melhorar a inflamação daquele paciente. Então, ele vai se somar ao beta-2 de curta ação, melhorando aquela broncoconstrição. Ele vai produzir o quê? Mais prostaciclina, de liberar mais óxido nítrico, ajudando o beta-2 de curta ação a atuar naquele paciente. A gente tem disponível ampola de 10%, que são 100 mg por ml. A dose varia de 25 a 75 mg por quilo, no máximo de 2 gramas, uma dose única, diluída em soro fisiológico ou glicosado, para uma concentração final de 60 mg por ml, no máximo de 200 mg por ml. Essa infusão pode ser feita entre 20 a 60 minutos com uma monitorização cardíaca durante toda a infusão, né? Porque o paciente pode fazer durante a infusão algumas complicações. Hipotensão é a mais comum, arritmia, pode ter náuseas e vômitos, pode fazer um flush, pode ter uma depressão respiratória e, importante, gente, sulfato de magnésio está contraindicado nos casos de falência renal. E quando é que ele vai ser usado? Quando a gente faz o primeiro resgate, né? Aqui de 20 em 20 minutos na primeira hora, usou o corticóide sistêmico e reavaliou que aquele paciente continua grave.
esse paciente vai se beneficiar do sulfato de magnésio. Lembrar que é uma dose única, não tem que ficar repetindo. E aqui, resumindo tudo que eu falei, né? O GINA corrobora com o nosso fluxograma, a sequência, o passo a passo é o mesmo que nós colocamos aqui, tanto para menor quanto para maior de 6 anos, mas só lembrar uma coisa importante, né? Tanto numa idade quanto na outra, a gente faz o primeiro resgate na primeira hora, faz corticoide sistêmico, não há indicação de repetir esse resgate a cada 20 minutos, mas sim manter o SABA até de 1 hora se for necessário. Então, o resgate feito uma vez não deve ser repetido, e sim o SABA quando necessário, até de 1 hora. E aí, esse também é o fluxograma do GINA acima de 6 anos. Todo mundo me pergunta assim: ah, Rafa, tudo bem, você falou de como é que vai tratar a crise no hospital, e para casa, né? Qual a dose do SABA que a gente vai recomendar? O que nós recomendamos é evitar o uso de doses altas de SABA no domicílio, porque esse paciente em casa não tem motorização, não tem reavaliação médica. Então, uma proposta seria, juntando tudo que a gente leu em relação à literatura, em relação ao GINA, é tentar programar uma dose mais ou menos padronizada, né? Que seria essa dose? Até os 2 anos, 2 jatos do SABA por vez, entre 2 e 6 anos, 3 jatos, e acima de 6 anos, incluindo adolescentes, 4 jatos. Evitar o uso maior do que 4 jatos do beta-2 agonista no domicílio, pelo motivo que eu falei aqui previamente. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a atenção de todos e estou à disposição para qualquer dúvida que venha aparecer, tá bom? Muito obrigada.